Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas existe uma pergunta que pode ter te acompanhado por muito tempo. Por que parece tão difícil criar amizades profundas com outras mulheres? Talvez você já tenha percebido um padrão estranho. Você entra em um grupo, as pessoas conversam, riem, trocam histórias, mas de alguma forma, você sente que está ligeiramente fora daquele círculo. Não é rejeição direta, ninguém te exclui abertamente, mas também não existe aquela sensação natural de pertencimento. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe algo inquietante. Enquanto outras mulheres parecem formar amizades com facilidade, você continua sentindo que algo não se encaixa completamente. Talvez você já tenha se perguntado: será que há algo errado comigo? Talvez você tenha pensado que é muito intensa, muito silenciosa ou muito diferente. E talvez o mais cansativo em tudo isso não seja a solidão em si, mas a dúvida que ela cria. A dúvida de não saber se você está sendo rejeitada ou se simplesmente está percebendo algo nas relações que outras pessoas não percebem. E é exatamente aqui que a maioria das explicações falha. Porque quase todo mundo vai dizer que o problema está na sua timidez, na sua energia ou na sua dificuldade de se adaptar. Mas Carl Jung observou algo curioso sobre pessoas que vivem exatamente esse tipo de experiência. Algo que quase ninguém menciona. Às vezes, quando alguém não se encaixa facilmente em grupos, isso não significa que existe algo errado com ela. Às vezes, significa que sua mente está operando em uma profundidade que o ambiente ao redor simplesmente não alcança. E em certos casos, essa sensação constante de não pertencimento pode estar ligada a algo que Jung chamou de processo de individuação. Um processo psicológico raro. Um processo que muitas vezes começa exatamente assim, com a sensação persistente de ser diferente das outras pessoas. Se você já viveu isso, provavelmente consegue reconhecer certos momentos. Você tenta participar de conversas, mas muitas delas parecem estranhamente superficiais. As pessoas falam sobre acontecimentos do dia, pequenos dramas sociais, pequenas competições invisíveis. E você percebe algo dentro de si, uma leve sensação de distância. Não porque você se considere melhor que os outros, mas porque certas dinâmicas simplesmente não fazem sentido para você. Enquanto outras pessoas parecem confortáveis em conversas leves, você começa a notar camadas mais profundas, mudanças de energia, tensões emocionais, pequenos gestos que revelam sentimentos ocultos. E quanto mais você percebe essas coisas, mais difícil se torna simplesmente agir como se nada estivesse acontecendo. Carl Jung percebeu que algumas pessoas possuem uma característica psicológica particular, uma mente naturalmente introspectiva. Esse tipo de mente observa antes de reagir, percebe antes de participar, reflete antes de se adaptar. Em seu livro Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung escreveu uma frase que se tornou muito conhecida. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa frase parece simples, mas ela revela algo profundo sobre a maneira como a consciência humana funciona. Olhar para fora significa viver principalmente através do mundo externo. Expectativas sociais, papéis que precisamos desempenhar, opiniões das outras pessoas. Quando vivemos apenas dessa forma,
Muitas vezes seguimos um roteiro que já estava pronto antes mesmo de nascermos. Ser a pessoa simpática, ser a pessoa que se encaixa, ser a pessoa que não incomoda. Mas Jung dizia que existe outro movimento possível, um movimento muito mais raro: olhar para dentro. Olhar para dentro significa começar a observar a própria mente, perceber emoções, perceber contradições, perceber partes de si mesmo que estavam escondidas. E quando isso acontece, algo curioso começa a mudar. Você passa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas máscaras sociais, pequenos jogos emocionais, dinâmicas psicológicas silenciosas dentro das relações. E quando você começa a ver essas coisas, fica cada vez mais difícil viver completamente dentro do sonho coletivo. Outro conceito importante na psicologia de Jung é a sombra. A sombra representa partes da nossa psique que preferimos não reconhecer. Insegurança, inveja, competição. Medos que aprendemos a esconder, até de nós mesmos. Todos nós possuímos uma sombra. Mas nas relações sociais, algo interessante acontece. As pessoas frequentemente projetam sua sombra nos outros. Jung explicou isso de forma muito clara. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. Às vezes, aquilo que incomoda profundamente em alguém não é exatamente essa pessoa, mas aquilo que ela desperta dentro de nós. Ela se torna um espelho que revela partes da nossa própria psique. E é aqui que algo curioso pode acontecer nas amizades. Quando alguém começa a viver de forma mais autêntica, isso pode ativar inseguranças invisíveis nas outras pessoas. E sem perceber, o grupo começa a reagir. Não porque exista algo errado com você, mas porque a sua presença desperta algo que ainda não foi integrado nos outros. Ao longo de muitos anos atendendo pacientes, Jung percebeu um padrão curioso. Ele descreve algo semelhante em O Eu e o Inconsciente. Muitas pessoas que iniciavam um processo profundo de autoconhecimento relatavam uma experiência semelhante. No início, suas vidas sociais pareciam normais. Tinham amigos, conversavam, participavam de encontros. Mas algo começava a mudar. Conversas que antes pareciam naturais passavam a parecer superficiais. Ambientes familiares começavam a parecer estranhos. Certas dinâmicas sociais começavam a causar desconforto. Jung percebeu que muitas vezes isso não era um problema social. Era o início de uma transformação psicológica. E é exatamente nesse ponto que algumas pessoas começam a perder certas amizades. Não porque desejem isso, mas porque a forma como percebem o mundo está mudando. Carl Jung acreditava que cada ser humano carrega um caminho psicológico único. Ele chamou esse caminho de individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. Não quem a sociedade espera. Não quem os grupos aprovam, mas quem sua própria psique está destinada a ser. Em um de seus textos sobre desenvolvimento psicológico, Jung escreveu: "O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é." Jung comparava esse processo ao crescimento de uma semente. Dentro de uma pequena semente, já existe o potencial de uma árvore inteira. Mas para que essa árvore exista, a semente precisa romper a própria casca. Precisa atravessar a terra. Precisa crescer em direção à luz. Durante esse processo, a semente deixa de ser aquilo que era. E por um tempo, ela parece vulnerável,
instável, sozinha. Mas, na verdade, ela está apenas se tornando aquilo que sempre esteve destinada a ser. Jung escreveu algo muito profundo sobre a solidão. A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. Uma pessoa pode estar cercada de gente, no trabalho, em festas, em grupos de amizade, e ainda assim sentir uma solidão profunda, porque aquilo que realmente importa para ela não encontra espaço nas conversas ao redor. Então talvez a pergunta não seja: por que eu tenho poucas amigas? Talvez a pergunta verdadeira seja outra: o que está mudando dentro de mim? Porque às vezes, a solidão não é ausência, é transição. Transição entre quem você era e quem você está se tornando. Se você já se sentiu deslocada em grupos, talvez exista algo importante acontecendo dentro de você. Talvez sua psique esteja pedindo algo raro: autenticidade, profundidade, individuação. Porque às vezes aquilo que parece isolamento é apenas o momento em que a sua própria árvore começa a crescer. Se esse vídeo fez sentido para você, me conte nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que estava tentando pertencer a lugares que já não combinavam com quem você estava se tornando? Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também pode precisar ouvir essa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo.